somente um versículo. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Isaías 45 e somente o versículo 22. Livro de Isaías, o capítulo 45 e o versículo 22. Amém? Quem já encontrou, diga amém. Isaías 45, versículo 22 diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vou repetir mais uma vez: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Deus, nessa noite, Ele convida a mim e a você a estar com os olhos fixos nele, porque, como costumo dizer, eu não conheço a vida dos irmãos, eu conheço a minha. A vida dos irmãos eu não conheço, mas independentemente do que você estiver vivendo, do que você estiver passando, o Senhor te convida nessa noite a olhar para Ele, olhar para Deus, porque Ele é a solução do problema de cada um de vocês. Nessa noite você pode estar pensando: você leu esse versículo, olhai para mim e sede salvos, mas a maioria dos que estão aqui já servem a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não foi deixada, não foi para os incrédulos, foi para nós que estamos na casa dele. A palavra do Senhor, ela foi deixada como um mapa para o cristão fiel que quer morar no céu. A palavra do Senhor, ela é a bússola daquele que anda perdido, mas é daquele que anda perdido e quer uma direção, quer um objetivo e quer um alvo para alcançar. A nossa Bíblia Sagrada, a Bíblia que o Senhor nos deixou, ela é a bússola daquele que quer um objetivo, aquele que quer um ponto de chegada. Hoje nós estávamos evangelizando, quer dizer, convidando o pessoal para o culto, e você pode observar que a maioria dos que estão aqui é os que normalmente vêm, porque quando vocês chamam alguém para ir para uma festa, chama alguém para ir para um aniversário, chama alguém para qualquer outro tipo de coisa, as pessoas não medem esforços. Mas se você chama alguém para ir para a casa de Deus, onde a casa do Senhor é um lugar que você vai estar apresentando aquele que você conheceu e teve poder de mudar a sua vida. Você convida as pessoas para a casa dele, para que elas venham estar diante da porta, a porta que vai te levar ao céu, e as pessoas rejeitam. As pessoas, elas recusam, mas irá chegar um dia que as pessoas vão procurar essa porta para bater, mas essa porta não será mais encontrada. Porque eu vou dar um exemplo para você entender. Durante o dia, a porta da sua casa ela está disponível. Qualquer pessoa que chegar e bater na porta da sua casa, você pode abrir ela.
Normalmente a maioria das pessoas chega na sua casa na parte do dia. Qualquer pessoa que chegar e bater lá, você vai olhar quem é, você vai abrir. Mas quando é à noite, mais ou menos fazer uma base de 12 horas para frente, se chegar uma pessoa batendo na sua casa, na porta da sua casa, normalmente você não vai abrir. Então isso é o que está acontecendo com o mundo de hoje. Você anuncia que tem uma porta que leva para o céu, mas as pessoas muitas vezes passam diante dessa porta e rejeitam, porque a palavra de Deus vai dizer: você bate e a porta se abre. Mas você apresenta a porta da salvação para as pessoas hoje e as pessoas passam por ela e ignoram. Mas vai chegar um dia que aquelas pessoas irão querer achar essa porta para bater nela, para que o Senhor possa abrir, para que elas venham entrar pela porta da vida. Mas um dia essa porta não estará mais aqui. É o mesmo exemplo de uma pessoa que chega lá na sua casa. Vai ter momentos que você não vai abrir. Então da mesma forma vai chegar um tempo que essa porta não vai ser mais encontrada, e aí será tarde demais. Mas graças a Deus que nos deu a oportunidade de, não só hoje, mas a todo tempo, a todo instante, existe a oportunidade de nós estarmos pregando a palavra de Deus como foi pregado hoje cedo. E as pessoas, que elas venham ou não, mas elas tiveram a oportunidade de ouvir falar de um caminho, de ouvir falar de uma porta que leva para o céu. E muitas vezes a pessoa olha para a vida das pessoas e medita: meu Deus, mas a gente prega a palavra para fulano, prega a palavra para Beltrano, ele conhece, sabe que é a verdade. A gente prega e ele ou não vem para o culto, ou não aceita, ou não quer nem saber. Por que é que essa pessoa é assim? Isso é o que está escrito no versículo que nós lemos. As pessoas hoje, elas não querem mais olhar para o Senhor Jesus. E tem algo interessante que eu queria que os irmãos meditassem, que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a luz que veio a esse mundo. E a Bíblia também diz que esse mundo, ele já está em trevas. E porque, vou dar outro exemplo para você entender o que Deus quer que você medite. Jesus é a luz do mundo e o mundo já está em trevas. Se nós apagarmos as luzes daqui de dentro e acendermos somente uma, ela vai ser vista de longe. E aqui o versículo diz: olhai para mim e sede salvos. Mas você apresenta a luz para as pessoas, e por que elas não querem a luz? Por que elas não veem a luz? Isso é porque o diabo, ele usa de muitas estratégias para que as pessoas, por mais que a luz brilhe forte, o diabo, ele acha um meio de distrair a atenção das pessoas para não olharem para a luz e olharem para aquilo que ele oferece nas trevas. Então o que acontece no mundo hoje é isso. O diabo, ele usa de meios, de situações, de coisas, de pessoas para tirar a atenção da luz. Porque uma vez que o ser humano se encontra verdadeiramente com a luz desse mundo, a vida dela tem que ser mudada. O exemplo disso é o apóstolo Paulo. Dias passou perseguindo a igreja. A Bíblia diz que ele perseguia a igreja e arrastava aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo, arrastava e prendia. E lá no livro de Atos também vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai falar que ele torturava, ele obrigava os cristãos a blasfemarem. Mas um dia ele se encontrou com a luz verdadeira e a vida dele foi mudada. Então você pode meditar em uma coisa: quando uma pessoa vem para a casa de Deus e passa somente alguns dias e depois se afasta,
A explicação que existe para isso é simplesmente uma coisa: ou ela veio forçada, como acontece em alguns cultos, a gente perguntar se é alguém que é Jesus, e vai o irmão e arrasta a pessoa para frente. A segunda explicação, ou é porque a palavra caiu num terreno cheio de pedra, que ele recebe a palavra com alegria, mas por não ter raiz, aquele fruto, aquele brolho que sai, seca rápido. Ou então ele nunca se encontrou com a luz verdadeira, porque o exemplo de Paulo foi esse, que ele se encontrou com a luz verdadeira, e na vida dele teve mudança, na vida dele teve transformação. Podemos dizer que a vida dele foi mudada da noite para o dia, porque você pode passar por a aflição que for, você pode muitas vezes estar passando pela luta que for. Vou comparar a luta que você passa, a situação que você enfrenta, como um dia de trevas, porque a Bíblia diz que vem o dia escuro, vem os dias maus, mas pode ser as trevas que forem que você estiver vivendo. Quando a luz verdadeira chega, ela clareia e a sua vida fica como um dia claro, porque Jesus é a luz verdadeira que vem e alumia todo mundo. Ela não é uma qualquer luz, ela não é uma luz que alumia aqui e ali, não. Você pode olhar aqui até a luz do sol. Se for o sol aqui, vai ter um lugar que é escuro, mas a luz que Deus enviou ao mundo, ela chegou ao mundo e não há lugar que ela brilhe, mas aquele que verdadeiramente se encontra com ela muda. Existe a situação, como falei, das pessoas que são atraídas pelo diabo a olhar para situações e para coisas que venham tirar o foco delas para a luz. Mas o que devemos sempre ter como foco, essa palavra é para você, é para mim, nosso foco tem que ser olhar para Deus, porque como falei, as pessoas hoje, elas não estão olhando para Deus. As pessoas do mundo não querem olhar para o Salvador, porque como a Bíblia própria diz, aqueles que estão no mundo, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, porque as obras daqueles que estão no mundo, elas são pecados, mas de nós que estamos na sua presença, as nossas obras são feitas em Deus, que é a luz do mundo. E elas são feitas de forma que, independentemente de quem você estiver perto, você faz porque você sabe que aquilo é certo. Você faz não para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. E como falei no início, você pode pensar: mas todos que estão aqui, a maioria dos que estão aqui são crentes. Por que você deu essa palavra? Porque existem muitas pessoas, e essa palavra, como eu disse, é para mim também. Existem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja do Senhor, mas elas já pararam de olhar para Cristo. Existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas a luz verdadeira não está mais brilhando na vida dele. A lamparina já se apagou faz tempo e ele ainda acha que está acesa. Mas nessa noite, é noite de você voltar os seus olhos novamente para Deus. Eu não sei o que foi que tirou a sua atenção, eu não sei quem foi e o que foi que o adversário usou para tirar a sua atenção, o seu foco de Deus. Mas nessa noite o Senhor quer que você e eu voltemos o nosso foco para Deus, que nós vamos voltar a nossa atenção para Ele, porque as pessoas estão precisando de alguém que ore por elas. As pessoas que estão no mundo estão precisando de alguém que ore por elas, de alguém que dê uma palavra. E como falei, essa palavra é para mim também. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e estamos deixando o azeite acabar. E esse azeite é necessário para que nós venhamos tanto estar de pé, como para que a nossa lamparina venha estar acesa, para que as pessoas venham ver na nossa vida a luz do Senhor brilhando, e através dessa luz
as pessoas possam chegar ao alvo, que é Jesus Cristo. Mas Deus, Ele está disposto a qualquer momento que eu e você clamarmos por Ele, buscarmos a sua presença, olhar para Ele novamente, Ele está disposto a repor aquela parte de azeite que nós já perdemos, porque Ele não é igual ao homem. O nosso problema é que muitas vezes a gente considera ou faz de Deus a semelhança do homem, porque o homem, você faz algo de bem para ele hoje e ele lhe retribui, mas Deus não é igual ao homem. Se você for fiel a Deus, Ele vai estar do seu lado, e se você não for fiel a Deus, Ele está pronto para qualquer momento que você se arrepender e pedir ajuda a Ele, Ele está disposto a ajudar. Deus, Ele não é igual ao homem, e a Bíblia diz que Ele foi o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Enquanto você estiver vivo, estamos com a oportunidade de mudar, porque o Senhor nos deu hoje, o fôlego de vida. Não é para que nós venhamos desperdiçar fazendo aquilo que não deve, mas é para que nós venhamos meditar. Hoje eu só estou vivo porque o Senhor me deu do seu fôlego de vida. E se eu estou hoje vivo, e se eu hoje tenho um fôlego de vida, é porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de mudar naquilo que estou falhando. Então, irmãos, nessa noite, olhe para Deus. Não olhe para o pregador, porque o pregador também falha. Mas quando você olha para Deus, se 1000 caírem ao teu lado, 10.000 à tua direita, se você estiver firmado em Deus, você não vai cair. Porque o homem falha, mas Deus, Ele nunca falha. Ele é fiel. Acontece também de muitas vezes você fazer o bem para alguém e aquela pessoa retribui você com o bem, e muitas vezes, se você falha, aquela pessoa, ela tende a não confiar mais em você. Então Deus, Ele é diferente do homem. Lembre-se disso. Deus, Ele é diferente do homem. Hoje você ajuda alguém, mesmo você ajudando aquela pessoa, às vezes vai ter um dia que ela vai lhe trair, mas Deus, Ele nunca te traiu. A Bíblia sempre vai dizer que quando o povo de Israel pecava, quando ele voltava atrás e se humilhava, Deus estava sempre disposto a ajudar. Mas é quando você reconhece que precisa de ajuda, é quando você reconhece que você precisa voltar a estar de pé, porque é difícil você reconhecer que caiu, é difícil você reconhecer que você errou, mas você apontar o outro e dizer que o outro caiu é fácil. Você apontar o outro e dizer que ele errou é fácil. É fácil para nós apontar as pessoas, mas muitas vezes, quando a gente cai, na verdade, a gente quer que o Senhor nos ajude, mas muitas vezes quando os outros caem, a pessoa muitas vezes pensa, bem feito, se desviou do caminho, é bem feito para ele. Mas o que eu costumo pensar, o que eu tenho dentro de mim é que se um dia eu cair, eu vou querer que todos os irmãos me ajudem. Então, se eu pensar assim, com cada irmão, aquele irmão caiu, eu preciso ajudar ele, por causa que se um dia eu cair, ele estando de pé, ou ajudando ele a voltar a estar de pé, um dia ele pode me ajudar se eu tropeçar. Mas, como falei, Deus, Ele não é igual ao homem. O homem pensa assim, mas Deus, Ele pensa totalmente diferente. Por isso que a Bíblia diz, manda-nos a gente imitar o Senhor Jesus. E isso é a coisa mais difícil que eu acho, é você imitar Jesus. Mas não é impossível, porque se fosse assim, o Senhor não teria mandado. A palavra do Senhor não tinha dito que nós devemos imitar Jesus.
Difícil é, 100% não garanto, mas se você chegar perto, eu acredito que o Senhor vai honrar a sua vida e a minha vida, porque a própria palavra do Senhor vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então Ele sabe até onde você pode ir. Lembra-se de uma coisa, a palavra de Deus deixa claro que Deus ele é onisciente, Ele é onipotente e onipresente. Então quer dizer, Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Então, essa palavra, por mais que ela tenha sido dita para Jeremias, Jeremias era servo de Deus. Você é servo de Deus? Quem é servo de Deus, diga amém. Então pode ter certeza de uma coisa: antes que Deus te formasse no ventre da tua mãe, o Senhor te conhecia. Então, durante a tua caminhada, pode ter certeza de uma coisa: se você caiu, Deus não ficou surpreso com a tua queda, porque Ele sabia a tua fraqueza. Então muitas vezes você está na casa do Senhor e desanima. Muitas vezes você quer voltar atrás e você pensa: mas Deus, o Senhor disse que me escolheu, e por que eu caí, por que eu tropecei? Não olha para isso não, porque Satanás é quem tenta colocar isso no teu coração, porque o Senhor sabe a tua fraqueza, Ele sabe o teu ponto fraco, mas quando você cai, Ele se alegra com uma coisa, irmão, e Deus se alegra com a nossa queda. Deus ele se alegra porque quando você cai, você reconhece, você pede ajuda a Deus e Deus está disposto para te ajudar. É por isso que o Senhor te ama, mesmo você sendo pecador, porque a Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Então lembra-se de uma coisa: se você caiu, o Senhor está pronto para te ajudar, porque Ele sabe, como eu falei, Ele sabe a tua fraqueza. Se você pecou ontem, antes de ontem, o Senhor já sabia, mas ao momento que Ele sabia que você poderia tropeçar, Ele já estava com as mãos estendidas, para que na hora que você tropeçasse, você olhasse para o teu irmão da esquerda e da direita, e ninguém, ainda que ninguém estendesse a mão para te levantar, o Senhor já sabia que Ele poderia estar com a mão estendida para o teu lado, para que quando você olhasse para cima, Ele estivesse disposto a te ajudar, para que quando você olhasse para cima, você pudesse ver a todo momento a mão do Senhor estendida para te colocar de pé novamente. Porque como a própria Bíblia diz, ela fala: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. A Bíblia diz que devemos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Então, igreja do Senhor, lembra-te de olhar para o Senhor, porque quando você olha para o Senhor, você é salvo. Você é salvo tanto no sentido de você ter a vida eterna, como você é salvo de várias coisas, porque salvo também tem um sentido de livramento. Então quando você olha para Deus, você é livre de muitas coisas. Você pode prestar atenção na sua família, aqueles que não servem a Deus e que ainda não estão olhando para Deus. Quantos acidentes eles já tiveram, quantas brigas eles já se envolveram, já passaram por momentos difíceis de tribulação, e você, ainda que você passe pela luta, você está de pé hoje, é porque você tem olhado para Deus e Deus tem te dado o livramento. Você está aqui porque você tem olhado para Deus e Deus tem te dado o livramento, não só na tua vida, mas na vida dos teus. Isso sempre é pregado, mas sempre deve ser repetido, porque é verdade. A tua família hoje está de pé porque o Senhor te preservou de pé. A tua família pode não estar padecendo de enfermidade, de morte, porque você conheceu o Deus da vida. A tua família pode não ter sido morta ainda pelo diabo, porque você conheceu um Deus que veio para desmanchar toda a obra do diabo. Enquanto Deus estiver presente na tua vida, Satanás ele tem que estar longe da tua família. Deus permite tocar para que as pessoas lembrem-se de voltar para Deus, mas a tua família está de pé porque Deus te preservou de pé aqui. Se Deus não tivesse na tua vida, o diabo já teria te tragado vivo, como a própria palavra do Senhor diz.
Mas quando ele olha para os teus, quando ele olha para aquele que está mais próximo de ti, pode prestar atenção numa coisa: aqueles que estão mais próximos de ti, a bênção que está na tua vida, abençoa eles. Agora aquele que quer estar afastado de ti, ele não morre, mas a peleja chega, o acidente chega, a enfermidade chega na casa dele. Mas porque você está perto de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Então ele guarda a tua vida e guarda a vida dos teus. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor e ele é fogo consumidor. Então quando você está próximo de Deus, quando você está buscando a presença do Todo-Poderoso, aqueles que estão perto de ti, o diabo olha para eles e diz: se ele se afastar eu toco. Mas enquanto ele estiver perto desse servo de Deus, enquanto estiver perto dessa serva de Deus, o fogo de Deus também está perto, e lá eu não posso chegar, lá eu não posso tocar, porque esse fogo consumidor está com ordem para aquele que ele ora, aquele que ela ora na madrugada, aquele que ele apresenta na madrugada, aquele que muitas vezes está entre a vida e a morte. Muitas vezes eu passo perto de ceifar a vida dele, mas enquanto ele está apresentando, o fogo de Deus está cercando ele, o fogo de Deus está guardando ele. A própria Bíblia vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então não se esquece que Deus está ouvindo a tua oração, por mais que você ache que Deus não esteja ouvindo. Por quê? Porque você ainda está olhando para Deus. A dificuldade está aí na frente, mas você ainda está olhando para Deus. A Bíblia conta o exemplo de Pedro, que andou por cima das águas enquanto estava olhando para Jesus. Podemos dizer que Davi só foi usado por Deus para derrubar aquele gigante, porque quando ele olhava para o gigante, ele não olhava para o tamanho, mas ele olhava para o Deus que estava garantindo a vitória dele, que estava acima do gigante. Então enquanto você estiver olhando para Deus, o gigante não vai permanecer de pé, porque o Deus que derruba o gigante está na frente. Enquanto você estiver olhando para Deus, o gigante irá aparecer somente mais um obstáculo. Olha para a tua vida, quantos obstáculos você já passou e quanto Deus já te deu vitória nessa noite. Então permanece olhando para Deus, permanece olhando para o alvo. E a Bíblia diz que não é só eu e você, é todos os limites da terra. Então quer dizer, todos os povos da terra devem olhar para o Senhor Deus, porque somente Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Como diz no versículo: eu sou Deus e não há outro. Então enquanto muitos preferem em primeiro lugar buscar refúgio em outros lugares, como diz uma passagem na Bíblia, ai daqueles que buscam refúgio no Egito. O Egito é o mundo. Então tem muitas pessoas estando na igreja, mas ele confia mais no médico do que no médico dos médicos. Tem muitas pessoas que estão na igreja e confia mais em pessoas, em parentes, do que aquele que morreu por ele e não se negou a morrer para salvar a minha sua vida. Então olha para Deus e leva outras pessoas através da tua vida a olharem para Deus também. Eu sei que a cada dia nós devemos melhorar, mas o Senhor que afirma que não devemos temer porque Ele é na minha e na sua vida, Ele irá aperfeiçoar aquilo que Ele começou na nossa vida. Então se hoje você está triste porque você errou, como foi dito, hoje é ceia. Se você está triste porque você errou, você falhou, você pecou, Deus, Ele é o Deus do perdão. Se Jesus Cristo, Ele veio em carne, Ele passou por todo tipo de aflição, as aflições que eu e você passamos. A Bíblia diz que Ele é o único que pode se compadecer de nós nas nossas tribulações, porque Ele sofreu em tudo. Então em tudo Ele pode nos prestar auxílio. Então se você errou, Deus, Ele está disposto a te perdoar, porque ruim é aquele que peca e ignora o pecado. Mas você está aqui, você pecou e você reconhece que errou, e que você vê que tem uma mancha
que precisa ser tirada, e você sabe que o único que pode tirar é o Senhor Jesus Cristo, e foi a Ele, eu acredito nisso, que foi a Ele que você veio buscar refúgio nessa noite. Você não veio buscar refúgio no Egito, mas você veio buscar refúgio naquele que pode te levar para a Nova Jerusalém. Então alegra o teu coração. O Senhor é Deus de misericórdia, ainda que eu e você não pratiquem a misericórdia, mas Deus, Ele é Deus de misericórdia, e a causa de nós não sermos consumidos são a misericórdia deles que duram para sempre e não tem fim. Então alegra o teu coração, porque nessa noite eu acredito que o Senhor ainda tem para fazer muito na minha e na tua vida. Lembra-se que Deus não se limita ao tempo, Ele é ilimitado. Então você, ainda para o final do culto, você pode receber ainda a resposta que você precisa, você pode receber a vitória que você precisa, a bênção que você precisa, a libertação, o auxílio, a força, o renovo, tudo aquilo que você precisa, você pode receber ainda. E digo mais, ainda para as 12 horas dessa madrugada, você ainda pode receber. Como eu disse, Deus não é limitado, Ele entrega tudo no tempo certo. Mas é quando você lembra-se, tirei o foco de Deus, mas eu preciso voltar a olhar para Deus. A palavra de Deus vem dizendo que nós temos que estar olhando para Ele. Então eu vou obedecer, eu vou seguir a direção, eu vou olhar novamente para o Senhor. Não importa se foi alguém, se foi uma pessoa, se foi um objeto, uma situação que tirou a minha atenção, mas nessa noite eu vou voltar a minha atenção para Deus, porque quando você se volta para Ele, Ele está disposto a se voltar para você e dar a vitória que você precisa, porque Deus, Ele não te esqueceu. As pessoas que estão ao teu lado, eles podem ter te esquecido, mas o Senhor, Ele nunca vai te esquecer. Amém? Que os irmãos possam meditar. E antes de entregar o microfone, eu queria ler o versículo 19 do mesmo capítulo, que diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então Deus, nessa noite, Ele não está falando em segredo, Ele está deixando claro aos teus ouvidos. Volta-te a olhar para Deus. Se você está desanimado porque falhou, o Senhor que perdoa pecados, Ele está aqui nessa noite. E aqui também diz que Deus nunca falou em lugar algum de trevas, porque nessa noite você veio ao encontro da luz. E aqui também fala sobre a descendência de Jacó. Eu e você somos essa descendência, porque da descendência de Jacó veio Jesus, e através de Jesus está eu e você aqui nessa noite, para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor diz ainda que Ele nunca falou: buscar em mim em vão. Então, se você veio nessa noite em procura de uma resposta, você não veio buscar no lugar errado, você veio buscar refúgio naquele que pode te responder. E Ele diz nessa noite: você não está me buscando em vão. Aquilo que você tem colocado na minha mão, no tempo certo, eu te entrego. Mas enquanto você permanecer. E para encerrar, o Senhor diz que fala a verdade e proclama o que é direito. Então, se você for olhar para mim, você vai considerar que a pregação foi vinda de homens. Mas se você olhar para Deus, você vai ver que nessa noite o Senhor falou aquilo que é verdade e aquilo que é direito. Então, que os irmãos possam meditar. Eu não tenho o poder de mudar a vida dos irmãos, mas aquele que pode, Ele está aqui. Quando você deposita sua confiança nele, sua esperança nele, e você está com os olhos fixos nele, como Pedro fez, e não deveria ter direcionado seus olhos para o outro lado, que foi a causa que ele levou a afundar. Se você permanecer, você não vai andar uma parte do mar, você vai atravessar esse mar inteiro e vai chegar do lado da vitória. Você vai chegar na bênção que você almeja e alcança, mas permaneça fiel e o Senhor te dará a vitória. Amém?